Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriela e eu sou aluna da Universidade Federal de Goiás, do curso de odontologia. E eu tô fazendo esse vídeo para a disciplina de bioquímica, ministrada pelo professor Singe. E surgiu a ideia de fazer esse vídeo devido a uma dificuldade pessoal minha com a disciplina. E realmente eu tenho uma dificuldade muito grande. Mas eu pude ver, ao longo do tempo que eu já estou na faculdade, que essa dificuldade não é particular. Que existe muita gente e que se você perguntar para... Não, talvez não seja o seu caso, mas se a gente perguntar para pessoas que estão lá na frente, assim, para estudantes que estão quase formando, se perguntar qual foi a maior dificuldade durante o curso, uma boa parte deles vão responder que a maior dificuldade é a bioquímica. E apesar de ser uma dificuldade grande, ela é um componente básico da grade acadêmica e de extrema importância a compreensão da disciplina para que a gente possa dar continuidade no curso. Então, assim, eu vou tentar fazer uma revisão e ser o mais clara possível da parte oral mesmo. Vou falar da bioquímica do dente, cárie, saliva e outras propriedades da cavidade oral. E com isso eu espero ajudar vocês e também me ajudar a compreender melhor essa disciplina. E vou tentar fazer associações clínicas também. Se você tiver alguma sugestão, e se você também, essa não for a sua dificuldade, mas você chegou nesse vídeo, deixe seu comentário, vamos tentar nos ajudar, porque na verdade não somos concorrentes, né? Futuramente seremos colegas de profissão. Eu vou começar fazendo uma breve revisão da anatomia do dente para poder dar continuidade e a gente conseguir fazer esse link, entre outras coisas. O dente, ele é dividido exteriormente em parte da coroa e a parte da raiz. A parte da coroa é aquela que a gente vê na boca. E a raiz, E a parte da raiz é a que fica dentro da gengiva, que não aparece na cavidade bucal quando a gente sorri. Na porção da coroa, ela é revestida pelo esmalte, na parte mais interna pela dentina e mais internamente pela polpa. Na parte radicular, da mesma forma. A única diferença é que, ao invés de ser recoberta por esmalte, a porção radicular é recoberta pelo cemento. E entre elas está a junção amelocementária. O esmalte é a substância que cobre a coroa anatômica do dente, é a substância mais dura do corpo e ela é um tanto translúcida. Apesar de que a gente acredita que o que confere a cor do nosso dente é o esmalte, não é, tá, gente? O que confere a coloração do dente é a dentina. O que pode acontecer é que algumas vezes o esmalte ele apresenta alguns manchamentos, ou mais umas coisas assim, manchamentos por corante na alimentação ou por uma má higiene, e com isso a gente consegue ter uma coloração diferente ou até mesmo através do clareamento conseguir clarear, mas não é uma característica da cor particular dele, porque o que confere a cor que a gente vê é a dentina. O esmalte ele é a primeira linha de proteção do dente e ele suporta a pressão da mordida, mas não cresce de novo depois de totalmente formado. O que pode acontecer é, se houver algum tipo de desmineralização, ele for ficando poroso, ele pode se remineralizar e assim interromper o processo de deteriorização dos dentes com a nutrição adequada e também com a higiene bucal melhorada. Ele é o tecido mais mineralizado do organismo, ele tem em média 95% de matriz inorgânica, apenas 2% de matriz orgânica e 3% de água. Apresenta reações dinâmicas de troca de íons com o meio externo, então ele pode variar de acordo com as condições da cavidade oral, se ele é mais mineral ou menos. Então, ele é formado principalmente por cristais de hidroxapatita. A dentina, como eu disse, ela é a substância que se encontra abaixo do esmalte e dos cementos do dente. Ela não é tão dura quanto o esmalte, mas ela compõe a maior parte do dente. Ela é composta por tubos microscópicos, conhecidos como túbulos dentinários. E existe 3 tipos de dentina.
A dentina primária é a que está presente quando o dente surge. A dentina secundária é a que vai sendo produzida ao longo da vida. E a dentina terciária é uma dentina reparadora que ela se forma em resposta a inflamações e irritações. Ela é formada pela polpa. Como eu já disse, ela é a cor da dentina é a que é refletida através do esmalte. E ela é mais macia que o esmalte, mais maleável. E então, ela ocorre a deteriorização dela com o passar do tempo, assim. E o esmalte, ele vai invadindo a dentina conforme ele vai sendo remineralizado. Então, quando mais velha a pessoa for ficando, o esmalte, ele vai se remineralizando e a dentina, ela pode... E ele vai invadindo a dentina e conforme o tempo vai passando, vai ficando mais sobreposto uma dentina reparadora, não vai ser mais aquela dentina jovem, primária ou secundária. A dentina, ela é composta 75% mineral, ela também é formada por cristais de hidroxapatita, só que são cristais mais pobres em cálcio, fosfato e sódio, mas eles são mais ricos em magnésio e carbonato. Porém, ele fica mais suscetível ao ataque ácido. E ele produz 20% de matéria orgânica. Essa característica da dentina é importante a gente lembrar que quando vai fazer o preparo e para fazer a restauração do dente, a gente faz um condicionamento ácido, faz a lavagem do dente e depois tem que secar. Quando você vai secar, não faz o condicionamento ácido da dentina, viu, gente? É só do esmalte, mas na hora de enxaguar, você umidifica bastante a dentina. Mas você não pode secar ela. Existem técnicas de manter a umidade da dentina, porque se você seca demais a dentina, você ocasiona o colabamento das fibras colágenas. É como se a gente fizesse um macarrão, não sei se todo mundo aí faz macarrão, mas é como se a gente fizesse um macarrão e separasse ele para poder colocar um tempero. Terminou de cozinhar o macarrão, se você retira toda a água dele, deixa ele lá, o que acontece? Ele fica todo grudado. É o mesmo que acontece na dentina. Quando você seca ela demais, as fibras colágenas, elas todas vão ficar grudadas, você não consegue separar. E isso não pode acontecer, porque tem resultados que não são benéficos. Já a polpa, ela é... A dentina, gente, ela é um complexo, dentino pulpar. Não dá pra pensar em dentina separada de polpa, porque os prolongamentos odontoblásticos da polpa, elas estão na dentina. E o tecido pulpar, ele é composto de um material gelatinoso, de consistência viscosa, denominada de matriz extracelular. Compondo essa matriz, existem os proteoglicanos e as glicoproteínas, que estão entrelaçadas em feixes de fibra colágena e funcionam como uma barreira de disseminação a irritantes e produtos tóxicos. Ela é um tecido conjuntivo altamente vascularizado, ricamente inervado, um tecido conjuntivo altamente diferenciado, ricamente inervado e vascularizado, e consequentemente responsável pela vitalidade do dente, ou seja, onde que existe inervação no dente e vascularização? Na polpa. Então ela é quem confere a vitalidade do dente. Se a polpa morreu, a gente chama o dente de dente não vital, porque é nos casos de dentes tratados endodonticamente, que é o famoso canal. O cemento é uma substância que cobre a raiz, como eu já disse. Então, ele também é muito fino e não é tão duro quanto o esmalte, mas tem uma dureza também semelhante à do osso. E existem fibras que se projetam no cimento e prende o cemento ao osso alveolar. E o cimento, ele pode ser abrasado por coisas como as cerdas de uma escova de dente muito dura. Assim, ele não é um tecido feito para ficar exposto. E se a gente com uma força mecânica excessiva, a gente acaba expondo o cemento, promovendo uma retração gengival e expondo o cemento. Mas ele não é ele não é uma coisa para ficar exposta na boca. Porque, inclusive, quando ele está exposto na cavidade oral, através dessa retração gengival, a superfície pode ficar muito sensível. Por exemplo, a temperatura, alterações de temperatura. E o cemento possui 70% de matéria inorgânica, 22% de matéria orgânica e 8% de água. O dente tá lá bonitinho na boca
E a gente comendo e fazendo, claro, as coisas naturais que a gente tem que fazer. E o que a gente faz com a boca? A gente tem as bactérias que estão presentes o tempo todo na boca da gente. E se a gente não tiver uma higiene adequada, o que vai acumulando na boca da gente? O biofilme. Assim, eu vou explicar mais especificamente, mas o biofilme ele pode ser formado em qualquer lugar, praticamente. Tanto em superfícies com vida e superfícies sem vidas. É muito comum a gente ver biofilme se acumulando em cânulas, em catéteres que são colocados em paciente e deixado ali sem uma higiene adequada. E na verdade não é só uma questão de higiene também, porque podemos ter, por exemplo, muito a alimentação, porque podemos ter, por exemplo, um biofilme na bexiga, mas vou dar mais continuidade na nossa porção oral, assim, na nossa questão oral, que é o que a gente está explicando. Mas, conceitualmente, o biofilme ele é uma comunidade de micro-organismos caracterizada por células que estão aderidas numa superfície ou entre si e imersas em uma matriz celular de substâncias poliméricas. Esses polímeros da matriz, eles compreendem principalmente polissacarídeos, proteínas e ácidos nucleicos. E esses componentes, eles podem ser tanto de origem microbiana e origem, ou também, pode ocorrer concomitantemente, origem do hospedeiro. E isso também auxilia na estruturação do biofilme. E os biofilmes, eles são compostos basicamente por micro-organismos, células e matriz extracelular. E a formação dele ocorre em etapas sucessivas. Primeiro, o micro-organismo se adere à superfície e em seguida se proliferam tradicionalmente. É importante ressaltar que a adesão inicial dos micro-organismos não se dá diretamente na superfície do esmalte, mas sim na película dental que recobre as estruturas bucais. E essa adesão microbiana, ela ocorre pela interação das adesinas presentes na superfície das células bacterianas e com a película da saliva, E as células aderidas, elas podem proliferar, bem como fornecer sítio de ligação para adesão de outras bactérias por meio da interação entre as adesinas. E durante a proliferação desses micro-organismos, essas substâncias poliméricas de origem bacteriana ou do hospedeiro, elas estão no meio extracelular entremeando as células. O biofilme ele é de extrema importância para a sobrevivência da bactéria, porque ali é formada a colônia, e ele confere proteção à bactéria, não só contra as agressões, mas também contra a falta de nutrientes, o uso de antibióticos. Então, o ideal para a sobrevivência desses micro-organismos é que eles consigam fazer a formação desse biofilme. E o principal, com a formação, o ideal é que a gente tenha uma higiene adequada, porque quando ele consegue se formar, os produtos gerados da formação desse biofilme é o que leva ao processo de cárie. E o principal micro-organismo presente nesses biofilmes é a bactéria Streptococcus mutans. As bactérias desse grupo, elas possuem enzimas chamadas de glicosiltransferases. E essas glicosiltransferases, elas estão presentes na superfície bacteriana da película e na película adquirida do esmalte. E a partir da sacarose, exclusivamente, essas enzimas produzem substâncias pegajosas, que são polissacarídeos insolúveis, que facilitam a aderência das bactérias, mesmo às superfícies lisas. E, simultaneamente, a sacarose fornece energia para as bactérias se multiplicar e ficando entre elas e esses polissacarídeos extracelulares. Na presença desses substratos, as bactérias começam a produzir ácido lático e provocam a queda do pH bucal, que promove a dissociação dos íons de OH- da hidroxiapatita e causa a desmineralização. E o desequilíbrio entre essa desmineralização e remineralização é que leva ao processo que a gente conhece como a cárie. E como eu já disse, a desmineralização ela é quando há essa dissolução dos cristais de hidroxiapatita, que é a dispersão dos íons na saliva, e ela pode ocorrer por fatores químicos, físicos ou biológicos. Mas e a remineralização? Ao contrário dessa reação, os cristais eles são restabelecidos na estrutura dentária e os íons voltam a formar sua estrutura básica. E como que é que, quando ocorre esse desequilíbrio, leva à formação da cárie? Mas o que é a doença cárie?
A cárie, ela é uma doença infecto-contagiosa, multifatorial, que depende de 4 fatores principais. Ela depende de um biofilme que esteja bem formado, da dieta rica em açúcares, que a saliva fale. Mais pra frente eu vou explicar sobre as propriedades da saliva e a importância dela para evitar o processo de cárie, e a susceptibilidade do hospedeiro. No caso, nós, né, que somos os hospedeiros da doença cárie. Mas a doença cárie, ela é crônica. Não é que amanhã eu vou acordar e vou ter cárie. Não. Ou seja, se você mantém uma higiene adequada, uma dieta com uma menor quantidade de açúcares e claro que existem outros fatores associados, pessoas que estão mais suscetíveis a ter, mas mesmo assim, se você segue direitinho, você não vai ter, porque uma doença crônica você consegue inibir o surgimento dela. Se você descobre a tempo, você consegue fazer com que ela seja barrada antes que ela chegue ao estágio final, que no caso é a destruição do tecido do esmalte e até que se atinja a polpa e leva a necrose da polpa. Às vezes o ideal é a remoção do dente. Então, é de extrema importância que a gente mantenha que a gente, assim, consiga inibir essa etapa, porque se depende de 4 fatores e a gente alterar esses fatores, a gente não deixa que ocorra a doença. E como eu falei, a saliva, ela é assim, essencial para inibir a formação da cárie, porque ela possui propriedades específicas que faz com que a cárie seja evitada ou faz com que os micro-organismos sejam retirados da cavidade bucal antes que eles consigam dar continuidade no seu processo. A principal função da saliva é que ela faz uma lavagem mesmo da substância, retirando elas. E também ela possui alta capacidade de tampão, que regula as variações de pH, mantendo a cavidade sempre num ambiente favorável à manutenção do dente. E ela pode, numa reação de desmineralização, fazer com que se vire uma mineralização, porque ela apresenta em sua composição alto índice de cálcio e fosfato que estão inseridos na estrutura dental. E uma boca úmida, ela dificulta a formação do biofilme e diminui a incidência de inflamações na gengiva. Algumas condições, como diabetes, a pessoa ser tabagista,